Salve, salve galera da comunidade Matemática Ninja, tudo bem com vocês? Professor Francisco Souza trazendo mais um vídeo da série Resolvendo Questões da Prova SAEP 2018. Essa é a aula de número 7, nela eu trago mais 4 novas questões abordando 4 novos descritores, beleza? A primeira questão é essa aqui, ó. Observe os triângulos abaixo. Aí ele apresenta as 5 figurinhas e pergunta quais desses triângulos são semelhantes. E aí ele dá as opções. Nessa, pessoal, a gente vai chegar na correta eliminando as erradas, tá? Então vamos lá. A primeira errada que a gente vai eliminar é a letra C, triângulos 1 e 3. E eles não são semelhantes porque apesar de um dos ângulos correspondentes da base serem congruentes, o outro não é. Então vamos olhar aqui, ó, figuras 1 e 3, triângulos 1 e 3. A base está aqui, ó, de um e do outro, né? Aí a gente percebe, ó, o ângulo de 105 da base é igual, mas o outro ângulo da base não é. Então, para duas figuras serem semelhantes, os ângulos da base eles têm que ser iguais, todos dois. A outra que a gente vai eliminar é a letra D, triângulos 2 e 4. Por quê? Porque apesar deles terem um lado congruente e um lado correspondente congruente, ou seja, medindo a mesma coisa, e um ângulo de um dos lados correspondentes também medindo a mesma coisa, o outro ângulo do lado correspondente não é. Professor, esse texto meio confuso. Mas vamos olhar para as figuras, ó. Figura 2 e figura 4. O lado correspondente, ó, aqui a base e base, lados correspondentes. Eles são congruentes, medem a mesma coisa. Mas olha para esse lado aqui, ó, correspondente a esse. Observe que os ângulos não são iguais nas duas posições de correspondência. O ângulo correspondente a esse de 40 aqui é esse outro de 40, beleza, mesma medida. Mas o correspondente desse de 40 aqui seria esse de 35. Seria se ele medisse 40 também, ou esse daqui medisse 35. Então, como nesse lado correspondente aqui os ângulos não são iguais, então as figuras 2 e 4 não são semelhantes também, beleza? A outra que a gente vai eliminar é a E, dos triângulos 3 e 5. Ele diz que tem um lado correspondente congruente, que no caso é a base, ó, figura 3 e 5. A base é 2, a base é 2, beleza. E um dos ângulos do lado correspondente, que agora é a base também, tá? Um dos ângulos ele é congruente também, ó, ele mede a mesma coisa. Mas o outro ângulo não mede. Ó, o outro ângulo aqui da base, aqui é 40 e aqui é 60. Outra que a gente vai eliminar é a letra A, porque apesar dos triângulos 1 e 2 serem semelhantes, o triângulo de número 3 não é. Por que os triângulos 1 e 2 são semelhantes? Porque os três ângulos internos correspondentes são congruentes. 40 correspondente 40, 35 correspondente 35 e 105 correspondente 105. E aqui ele está dizendo, ó, o terceiro não é congruente aos outros dois porque na base temos um ângulo correspondente congruente. Ou seja, o problema está todinho aqui nesse triângulo de número 3. Ó. Olhando, comparando, ó, a gente tem um dos ângulos correspondentes que é a mesma coisa nas três figuras, mas o outro não é. Ó. Aqui a gente tem 40 e 40, por isso que 1 e 2 são semelhantes, mas o outro ângulo que deveria ser 40 no triângulo 3 não é, ele é 60. Então, devido a esse ângulo aqui diferente, então os triângulos 1, 2 e 3 não podem ser semelhantes. E aí restou para a gente qual alternativa? A alternativa B. Os triângulos 1, 2 e 5 são semelhantes sim, porque os três ângulos internos correspondentes são congruentes. Aí basta a gente olhar, né? 1, 2 e 5. Ó. 1 e 2 a gente já analisou da outra alternativa, né? Os três ângulos iguais. 40 e 105 são os dois ângulos da base. Então, esse terceiro ângulo aqui vai medir automaticamente a mesma coisa desse ângulo correspondente aqui e desse. Então, como nos três triângulos, os três ângulos correspondentes são congruentes, então os triângulos 1, 2 e 5 são semelhantes. A alternativa correta dessa questão é a letra B de bola. E o descritor trabalhado nessa questão foi o D1, que é o de identificar figuras semelhantes mediante o reconhecimento de relações de proporcionalidade. Beleza? A outra questão é essa aqui, galera. Em um parque de diversões, cobra-se R$12 de ingresso para entrada no parque, mais um valor de R$1,50 cada vez que o brinquedo for utilizado, conforme é representado na tabela abaixo. A função que melhor expressa a relação entre o valor total a ser pago, P, e o número de vezes N em que os brinquedos foram utilizados é... A tabela mostra que se esse visitante apenas entrar no parque e não andar em brinquedo nenhum, ele vai pagar apenas
R$12. Mas cada volta que ele der em cada brinquedo, ele vai pagar R$1,50 a mais. Se ele andar em um brinquedo, R$1,50. Se ele andar em 2 brinquedos, ele vai pagar R$3. E assim por diante. Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Existe uma parte fixa, que é essa parte de R$12, mas existe a parte variável, onde N é o número de vezes em que alguém utiliza algum brinquedo e R$1,50 é o valor de cada utilização. Então vamos lá, a parte variável ela vai ser N vezes R$1,50. Então galera, o valor total a ser pago vai ser uma soma, tá? Da parte fixa com a parte variável. Então vamos lá, a parte fixa está representada por 12 e a parte variável por N vezes R$1,50. Somando esses dois termos, a gente tem aqui, ó, 12 mais N vezes R$1,50. Então tá aí, a alternativa correta é a letra C, e o descritor que foi trabalhado nessa questão foi o D18, que é o de reconhecer uma expressão algébrica que representa uma função a partir de uma tabela. Próxima questão, galera. Uma lanchonete vende sucos em copos com capacidade para 500 ml pelo preço de R$5. Atendendo aos pedidos de clientes, essa lanchonete também passará a vender seus sucos em copos que comportam 200 ml a mais do que o modelo atual. E o preço desse novo copo de suco será proporcional ao preço do suco vendido no copo de 500 ml. De acordo com essas informações, por qual valor essa lanchonete deverá vender esse novo copo de suco? Então vamos pensar aqui o seguinte, ó. Primeiro dado que a gente tem que analisar aqui, ó. No copo de 500 ml, o preço é R$5, beleza? Então vamos fracionar esse copo. Quanto vai custar cada 100 ml? Cada 100 ml vai custar R$1. 100 ml, R$1. 200 ml, R$2. 300 ml, R$3. Até que completa o copo com 500 ml, e aí o copo de 500 ml custa R$5. O dado mais importante é esse aqui, tá? 100 ml custa R$1. Beleza, e por sugestão dos clientes, o novo copo vai ter 200 ml a mais. Então, o novo copo terá 700 ml. E como a proporção do copo anterior do preço vai ser mantida, ou seja, os 100 ml vão custar R$1 do mesmo jeito, então o novo copo terá 700 ml, 7 vezes R$1, então dá R$7, ou seja, o novo copo, o copo de 700 ml, vai ser vendido a R$7. A alternativa correta da questão é a letra E. E o descritor que foi trabalhado nesta questão foi o D15, que é o de resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Vamos para mais uma questão aqui, galera. Foi feita uma pesquisa em determinada empresa para encontrar um horário alternativo para a entrada dos funcionários. Cada um escolheu o horário que era mais conveniente para iniciar o trabalho e o resultado está representado na tabela abaixo. Então aqui, ó, 31% dos funcionários acha melhor entrar às 7, 14% às 8, 46% às 9 e 9% às 10 horas. Aí ele mostra 5 gráficos. Nós nem vamos precisar analisar os 5, tá? Para chegar na alternativa correta. Mas a pergunta aqui, ó, qual é? Qual dos gráficos abaixo apresenta as informações dessa tabela? Então, o que é que a gente vai fazer? Analisar cada gráfico desse e ver qual deles traz os mesmos percentuais contidos na tabela, beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui o primeiro caso. 7 horas nesse gráfico aqui, ó, que é essa parte escura, está sendo representado por um percentual de 14%. Mas é isso que tem lá na tabela? Não. O que tem lá na tabela é que o pessoal das 7 horas totalizou 31%. Então, a letra A já está descartada, beleza? Vamos para B, ó. O pessoal das 7 horas é 31%, essa fatiazinha aqui, 31%. E lá na tabela também, então beleza. Pelas 7 horas está tudo certo. Vamos analisar 8 horas. 8 horas no nosso gráfico corresponde a 46%, mas na tabela corresponde a apenas 14%. Então, como não batem essas duas informações, a letra B também não pode ser. Vamos olhar a letra C agora. Às 7 horas está representada no gráfico como 46%, só que na tabela esse percentual não é 46%, é 31%, então também não pode ser a letra C. Mas vamos dar uma olhada nessa letra D aqui agora. Vamos lá. 7 horas. No nosso gráfico tem aqui 31%. E lá na tabela também 31%. Então bateu. 7 horas correspondeu. 8 horas. 8 horas aqui no nosso gráfico. Essa região aqui branquinha, que corresponde a 14%,
lá na tabela também. Então, 14% com 14%, ok. O pessoal das 9 horas no gráfico, essa região cinza, 46%, na tabela também. Então, confere. E o pessoal das 10 horas, essa região aqui pontilhada, no gráfico 9 horas e na tabela também. Ou seja, todos os percentuais aqui do gráfico da letra D e da tabela, eles correspondem. Então, a alternativa correta desta questão é a letra D. E o descritor que foi trabalhado nessa questão foi o D34, que é o de resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas ou gráficos.